Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Racionaliza e continuando hoje o assunto de geometria analítica. Hoje nós vamos falar da equação reduzida da reta e do coeficiente angular, tá? Não vai ser nada muito aprofundado, mas nós vamos dar uma pincelada boa em tudo. Então vamos lá. A equação reduzida, como o nome já diz, ela vai ser uma redução da equação que nós aprendemos na aula passada, que foi a equação geral. Então, essa equação daqui, ó, ela é a equação geral, que nós aprendemos ao calcular ela tendo dois pontos. Então, eu tenho o ponto A, tenho o ponto B e tenho um ponto futuro, que ele é um ponto genérico, tá? Um x qualquer e um y qualquer. Eu faço essa matriz aqui, colocando x, y, aí tem o x do A, o y do A, certo? E o x do ponto B e o y do ponto B. Só que eu completo aqui com 1 e 1. Quando eu faço o determinante disso daqui, tá? Eu chego exatamente na minha equação geral. E isso nós vimos na aula anterior, certo? Foi só para relembrar vocês. Mas só que a equação reduzida, eu quero sair dessa daqui para essa daqui. Eu quero sair daqui para cá, certo? Para ela se tornar um pouco mais simples para eu resolver. Então, deixa eu apagar aqui, porque é muito simples da gente transformar essas equações, tá? E vocês vão ver o como é simples. Por quê? Porque não tem segredo nenhum. Nós vamos apenas trabalhar com a álgebra, tá? Que é o seguinte: o foco principal que vocês podem ver aqui, ó, é que a equação reduzida se obtém quando eu isolo quem? Quando eu isolo o y. Então, o y está aqui, ó. Para eu achar a equação reduzida, simplesmente eu vou ter que isolar ele aqui. Como é que se isola? Jogando todo mundo para o outro lado com o sinal trocado. Então, vamos lá. Essa é a equação reduzida e nós vamos fazer o seguinte, ó. O ax, eu jogo ele para o outro lado. O outro lado sempre é depois da igualdade, tá? Esse é o outro lado que a gente fala. O ax, ele vai virar negativo e o mais c também vai virar negativo. Beleza? Passei todo mundo. Está isolado? Não, porque ainda tem esse b aqui, ó. A letra ela só está isolada quando o coeficiente dela vira 1. Então, ele ainda não está 1, ele está o b, que pode ser qualquer número, inclusive 1, mas ainda não está isolado. O que é que a gente vai fazer? Esse b ele está multiplicando o y, então ele vai passar dividindo todo mundo do outro lado. Então, vai ser que esse y vai ser o menos a sobre b, o menos a dividido por b e o menos c dividido por b. Isso daqui é a equação reduzida. Aí você pode pensar, não é não. Essas equações elas estão diferentes, ó. Aqui aparece o m e o q. Aqui tem menos a sobre b e menos c sobre b. Que história é essa? Não, está errado. Essas equações são erradas. Não, essas equações estão certas e são iguais. Por quê? Porque convencionalmente nós chamamos esse menos a sobre b de m. E esse menos c sobre b de q. Agora, substitua. Onde tiver menos a sobre b, eu vou colocar o m. Onde tiver menos c sobre b, eu vou colocar o q. E aqui nós chegamos na nossa equação reduzida da reta. Muito fácil, né? Muito tranquilo. Mas uma coisa interessante que nós temos é que esse m daí, eu vou mostrar essa imagem a vocês, é de uma reta com o eixo y, o eixo x, e essa reta daqui, uma reta qualquer que não é paralela a nenhum dos eixos, tá? Ela tem, como ela é na diagonal, percebam que ela tem essa inclinação daqui. Ela chega em uma angulação que corta o eixo y, não é? E essa angulação, ela é importante para nós na matemática. Por quê? Porque tem uma coisinha chamada coeficiente angular, que é justamente ele que diz essa angulação que a reta está cortando o eixo y. Aí você pergunta, ó,
Aqui em cima, eu tenho esse ponto. Esse ponto é o ponto menos c sobre b. Ele é outro coeficiente, é o coeficiente linear. Tá? Por quê? Porque ele é o termo, ele vai ser o coeficiente que determina onde a reta corta o eixo y. Não se preocupem, eu não vou me adentrar muito nisso, porque quando nós formos tratar de função de primeiro grau, tá? Ainda não tem aula no canal, talvez quando você esteja assistindo essa aula futuramente já tenha, mas até o momento de gravação dessa aula ainda não tem, tá? Eu estou começando aí no assunto de funções. Então, quando a gente for trabalhar o assunto de funções, a gente vai entender direitinho o coeficiente linear, o coeficiente angular, o que é que cada um faz, ok? Mas aqui nós vamos aprender o seguinte, que essa angulação aqui, ó, esse outro pontinho daqui, se aqui é o menos c sobre b, sobrou quem para a gente estudar? O menos a sobre b. Esse carinha daqui é justamente o m. Esse m vai ser chamado o nosso coeficiente angular. E, por enquanto, nós vamos apenas aprender a calcular esse coeficiente angular da seguinte forma. Com 2 pontos dessa reta, nós conseguimos calcular que coeficiente angular é esse pela seguinte fórmula. Então, para eu saber qual o coeficiente angular dessa ou de qualquer reta que eu tenha, eu preciso ter 2 pontos, ó, o ponto A e o ponto B. Logicamente que esses pontos A e B precisam pertencer a essa reta, tá? Se esses pontos não pertencerem, ou se um pertencer e outro não, o coeficiente angular ele vai dar logicamente errado, porque ele não está pertencendo a essa reta. Vai dar o coeficiente de outra reta, não daqui a gente deu, certo? Então, eu preciso de 2 pontos, o ponto A e o ponto B. Em cima vai ser a subtração dos y, ou seja, vai ser um delta y. E embaixo vai ser um delta x. Por que delta? Com certeza vocês já estudaram isso, vocês já viram essa expressão em física, não é? Exatamente. O delta é essa variação. Ou seja, é o y final menos o y inicial. Que aqui a gente tem o quê? Y do B menos o y do A. E embaixo vai ser um ΔX, ou seja, vai ser a variação em x, que vai ser o x do B menos o x do A. Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó. Calcule o coeficiente angular, m, de uma reta que contém os pontos 1, menos 1 e 3 e 5. Só para a gente ver como é simples da gente fazer. Tá? Então, se eu tenho os dois pontos, é a coisa mais fácil do mundo calcular esse coeficiente angular. Então, é só substituir na fórmula. Em cima vai ser a variação do y. Então, y do b é 5, menos, ó, esse menos é da fórmula, percebam aqui, tá? Menos o menos 1. Por que o menos 1? Porque o y do A ele é negativo também. Então, aqui, ó, eu tenho o y do B, tá? E aqui eu tenho o y do A. Ok? E aqui, logicamente, eu vou ter o x do B e eu vou ter o x do A. Ok? Aqui, o que é que a gente vai ter aqui? Ó? Menos com menos vai virar 1, mais, então, na verdade, vai ficar 5 mais 1, que vai dar 6, e embaixo vai dar 3 menos 1, que vai dar 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, o m, que é o coeficiente angular, vai ser 3. Então, na nossa equação reduzida, que era y igual a mx mais o q, né? Eu queria botar outra letra que eu estava mais acostumado, mas o que eu mostrei para vocês foi o q, mais o q. Então, o y eu não preciso saber. O x eu também não preciso saber, tá? Eles são as minhas variáveis. Mas eu tenho que saber quem? O m e o q. O q pode ser qualquer outro número que a gente vai aprender quando a gente for para funções, como descobrir. Mas uma certeza que eu tenho é que esse m é 3. Y é igual a 3x mais um q aí que eu ainda não sei.
tá certo? Então só falta descobrir esse Q para você descobrir que equação é essa, e dessa você pode voltar para a equação geral, ou da equação geral você dá para descobrir exatamente essa equação aí. Belezinha? Então, galerinha, a aula de hoje foi bem rápida, bem tranquila, porque coeficiente angular e equação reduzida é muito simples, muito fácil, tá? Não vou me aprofundar muito nisso aqui, porque eu quero tratar isso melhor quando eu falar das funções. Aí nós vamos ter o f de x, o y, nós vamos tratar também de como é esse gráfico, nós vamos saber calcular também, vamos usar essa fórmula, mas vamos aprender a calcular outras formas de achar o coeficiente angular, como achar o coeficiente linear, que é esse Q, como achar um valor numérico do y dado um x, como achar um x dado um y, tudo isso a gente vai saber quando a gente for tratar da função de primeiro grau, tá bom? O importante aqui é você aprender a calcular o coeficiente angular quando você tiver 2 pontos, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. Se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, deixa aquele comentário, compartilhe comigo o seu que está estudando também. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Valeu!